eu queria já puxar o gancho também do Para Casa, porque ele tem a ver com aquilo que você estava falando. Com a antecipação dos processos. Exatamente. Porque, assim, a gente já discutiu isso muito, né, Fernanda, lá na escola, com as professoras. Eu e Fernanda já pensamos, vai ter, não vai ter. Todas as vezes que a gente realiza os projetos ali. E mesmo que às vezes não tenha um projeto instituído naquela turma, que eles estejam ali com vários temas, né, nascendo, a gente convida as famílias para enviar alguma coisa para a escola. Às vezes a gente faz uma sacola com algum mascote, e aí envia para essa família, para esse mascote passar o final de semana, para a família documentar num caderno, enfim. E aí a gente traz a família ali para participar e a criança para levar esse trabalho para casa. E aí, só que aí, uma vez eu fui conversar também com uma coordenadora de uma grande e importante escola de ensino fundamental de Belo Horizonte, muito conceituada, muito procurada pelas famílias. E ela chegou para mim e falou assim, olha, vocês precisam, pelo menos, colocar umas 2 vezes por semana para casa na escola, porque a criança precisa começar a aprender esse compromisso e aprender a gostar de estudar. Então, ela tem que ter esse controle dessa agenda, tem que começar cedo, porque quando ela chega aqui no primeiro ano, para ela não ficar perdida. E aí eu falei, ué, gente, mas engraçado, das crianças que eu já tinha tido, né, grande parte delas, a não ser aquela criança que tinha uma necessidade especial, assim, de aprendizado, a criança, igual você falou, eu vou para uma escola de ensino fundamental, vou querer fazer para casa, né? Já está buscando para casa, ela já vê aquilo ali como uma fase da vida dela que vai mudar. Treinar ela para isso. Né? Então, como que é isso? Assim, a gente precisa preparar a criança para entrar numa escola de fundamental e aí ter esse para casa já ter um caminho ali. Antes de chegar nisso, Letícia, eu queria contar rapidinho um caso de quando o Ian tinha 5 anos. Eu estava numa praça e aí encontrei com uma amiga minha, com o filho dela da idade do Ian, e numa escola tradicional, e ela contando, não, porque ele já tá lendo e tal, e o Ian já tá lendo. Aí eu olhei pra ela e falei, lendo o quê? O mundo, a vida? Ele lê demais, ele lê tudo, ele lê o corpo dele, ele lê... Aí ela ficou me olhando com uma cara assim, porque eu acho que essa que é a leitura importante aos 5 anos, né? É a leitura que eu faço de mim, do meu corpo, do outro, das experiências, das minhas investigações. E essa proposta que a Escola Jardim tem, e que que tem ali o embasamento do que a Escola Eduque propunha, da educação que eu acredito também, é uma proposta que a gente está contra a grande correnteza, né? Sabe aquelas brincadeiras de uma piscina redonda? Quando vocês eram crianças, já brincaram disso? Você está numa piscina redonda, todo mundo começa a nadar numa direção, tem uma correnteza, né? De repente, a gente falou, opa, essa correnteza aqui não faz, eu quero tentar ir para o outro lado. A gente tem que fazer força. O que eu falaria para vocês, né, em relação às famílias, como é que a gente lida com as famílias? Primeiro se imbuírem internamente dessa certeza. Isso aqui tem um porquê, né? Isso aqui tem uma proposta por trás, tem algo grande por trás disso. Quando vocês têm esse entendimento, a família que chegar, vocês vão estar numa postura, não é assim de acuadas, mas é de... A gente acredita nisso, tem esse embasamento porque o futuro demanda isso. Para casa, vamos lá. Tema polêmico que uma vez eu me atrevi a falar, falei, será que eu falo, será que eu não falo? E agora eu falo abertamente, né? Assim, do ponto de vista... eu sou da área da psicologia infantil e familiar, do ponto de vista das relações, do ponto de vista do desenvolvimento emocional de uma criança, da forma como tem sido os para-casas, na maioria esmagadora das escolas. Para casa, na minha percepção, significa um desserviço às relações familiares, assim, porque são deveres de casa, primeiro, sem sentido algum para a criança, né, muitas vezes desprovido de sentido, muitas vezes um dever de casa que a criança não consegue fazer de forma autônoma, demanda muito tempo da vida dela e um tempo que demanda a presença da mãe e do pai,
que estão, vida real, cansados, trabalhando muito, chegam em casa, o que uma mãe e um pai cansados querem fazer em casa? Descansar, desfrutar os filhos. O que uma criança que passou 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas na escola quer fazer quando chega em casa? Descansar, quer colo de mãe e de pai, quer brincar, quer degustar a vida. Aí vem o para casa e faz um desserviço com as relações familiares. Sim. Porque o que chega para mim, no contexto clínico, Cecília, a hora do para casa é uma hora de briga. É a hora que às vezes eu falo com meu filho, você é tonto, para não falar outra palavra. Mas você... E não é a criança, não é sobre a criança, é sobre o equívoco que a escola está cometendo. Mas a escola demanda que no dia seguinte a criança chegue calma, concentrada e fique sentadinha. Como? Se ela não teve tempo para ser abastecida, para descansar, para fazer o que importa, né? Eu discordo em gênero, número e grau do que essa coordenadora pedagógica falou, que tem que treinar para o para casa. Tem que treinar, não. Eu tenho que dar para a criança tempo livre para brincar livre quando chega em casa, tempo livre para degustar a família. É isso que fortalece a criança, é isso que organiza a criança emocionalmente para chegar no dia seguinte com o olhinho brilhante, sentadinha ali, pronta para aprender, né? Criança, a gente tem sede de aprender. Quando ela vê sentido, quando ela se sente escutada, validada. Quando não vê sentido, vai arrastada para a escola, né? Dever de casa. Mas a criança tem que desenvolver responsabilidade. Criança de 4, 5 anos, a responsabilidade dela é com o corpinho dela, vai lá, veste sua roupa, lava sua mão, guarda, você brincou com esse brinquedo, então vamos guardar no lugar certo. Essa que é a responsabilidade de respeitar o outro, né? A gente costuma trazer essa questão do para casa, né, com uma pergunta. E perguntando, para casa, para quem? E é ótimo exatamente ponto. Isso que você falou. Para quem esse para casa? Para a família? Porque para a criança não faz o menor sentido. Não. As crianças de 5 anos da educação infantil, elas não são leitoras. Então, elas não são capazes de fazer um para casa com autonomia. E a principal função do para casa, gente, é que o estudante tem autonomia para fazer. Eu vou lidar com aquele problema que a escola trouxe para mim. E aos 5 anos, como a Cecília falou, não é essa a obrigação de uma criança. E não é essa a necessidade, exatamente, né, Fê, da fase de desenvolvimento ali. A gente tem que entender que a cada idade, a cada etapa, tem uma necessidade e tem um desenvolvimento específico pronto ou não para isso, né? Não é à toa que aos 7 anos, 6, 7 anos, inicia um processo de alfabetização. Do ponto de vista cognitivo, já tem uma estrutura para isso. Do ponto de vista, né, da coordenação motora, já tem uma estrutura formada para isso. Agora, se eu antecipo, se aos 4 anos eu ponho uma criança para desenvolver coordenação motora fina, e aí uma coordenadora de uma outra escola me fala, Cecília, mas eles dão conta. Aí eu olhei para ela e falei, eu sei que eles dão conta, sabe por que eles dão conta? Porque a criança, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir vista e ela quer pertencer. Então ela vai fazer de um tudo para dar conta daquilo ali. Mas há um custo emocional, há um custo de tempo dela, de qualidade. De tempo, e o tempo que ela tá ali, assim, aos 4 anos, ela tá deixando de fazer o assim, que é a preparação pro assim, né? Então, é um pouco disso tudo. E aí a gente a gente às vezes provoca, né, Cecília, o adoecimento das crianças. Com né? certeza. Até que ponto as crianças são adoecidas, né? Estão adoecidas, ou até que ponto a escola e a família adoecem essa criança. Não é isso? É o que você tem visto, assim. Claro, é o que você tem tentado consertar, talvez, né? Nessas consultas. Tentar consertar, acho que é muito pretensioso, né? Mas eu tento sensibilizar. Mas eu gosto sempre de falar, Letícia, assim, que cada escola que abre as suas portas, cada família, cada mãe e pai faz o que faz com a melhor das intenções e acreditando que isso é o melhor, acreditando que o caminho é esse, mas a gente tem que parar para questionar o que a gente está fazendo com as crianças, né? Tem escolas que adoecem crianças, né? Adoecem crianças. Eu recebo relatos de crianças completamente adoecidas, e aí eu falo, vamos rever?
esse mundo, esse universo que você escolheu, que chama-se escola? E é assim, é muito comum. Mudou de escola, Cecília? Meu filho é outra criança. Meu filho é outra criança. Porque agora ele pode ser. Ele pode ser, ele pode, né, perguntar, ele pode movimentar, ele pode explorar enfim, né? E quando eu antecipo, vamos lá voltar para a alfabetização aos 4 anos, para o para casa aos 4, 5 anos. Essa criança, ela vai começando a ter a necessidade vital dela tolhida, né? Cerceada ali por uma obrigação que demanda tempo, que demanda o esforço de uma estrutura que ela não tem pronta. Ela vai adoecendo, ela vai se descaracterizando para corresponder, né? Para corresponder à professora, à mãe, ao pai, né? Para o boletim ele vir bonitinho ali, para ela receber o carimbinho de, sei lá o que colocam, né? Uma estrelinha ali, para ela chegar na sala de aula e não ter um negocinho vermelho no nome dela, para corresponder. Aí ela adoece, né? E a gente tem que olhar, não é para o comportamento que ela apresenta, mas tem que olhar, olha, aonde ela tá, em que escola ela tá. Né? Os pais me falam, Cecília, meu filho tá desatento, ele tá com dificuldade de aprender, aí eu vou ver, tá bom, 5 anos, desatento, então tá, em que escola que ele tá? Aí eu já entendi. Falo, olha, o perfil da sua criança é o que essa escola demanda e exige é outro. Uhum. Seu filho, ele vai se encaixar a um custo absurdo, às vezes, de um adoecimento. Vamos repensar isso aqui? E às vezes é um repensar familiar mesmo, né? Às vezes tem mãe e pai que colocam os filhos em 1000 atividades por dia, não tem tempo livre, a criança fica cansada, fica irritada. Para que falar tudo isso, né, Letícia e Fernanda? Para a gente parar e repensar. Cuidar das crianças, do contexto de vida de uma criança, e o contexto de vida de uma criança inclui a escola, é um pedaço grande, enorme da vida dela. A gente tem que olhar para a escola e tem que entender o que essa escola proporciona para o meu filho, o que essa rotina proporciona para o meu filho, porque lá na frente vai ter um custo.